você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar pensando angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo pra Deus que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Oh, eu venho falar o valor. Me chamo Ricardo, eu sou coordenador do programa Remando para a Vida da Atenção Especializada da Prefeitura de São Bernardo do Campo, Saúde Mental. E o programa Remando para a Vida é uma terapia feita nos mananciais da represa Billings, no Parque Estoril, e atende cerca de 250 a 300 pacientes da rede de saúde mental do município por mês. É um programa que já existe há 12 anos. Nós já realizamos mais de 10 mil procedimentos entre atendimentos e saídas com os caiaques e terapia e limpezas com mutirões de coleta de PETs e plásticos da represa. Então nós já totalizamos cerca de 10 mil procedimentos aqui nesses 12 anos, né? E é uma terapia totalmente inovadora, vamos dizer assim, porque utiliza como recurso material caiaques, pranchas de stand-up, canoas havaianas e a água, né, que é pra gente um consultório. Eu costumo falar que é um programa que trabalha como um consultório de água, né? Então as pessoas, elas são tratadas no meio líquido, vamos dizer assim. Então elas aprendem a dar valor aos mananciais e ao mesmo tempo estão fazendo um tratamento ou seja de transtorno mental ou de álcool e drogas, né? Assim, tudo a gente recupera. Beleza? Vamos tentar fazer? Vamos. Toda a parte preta entra na água. Se fizer isso aqui, o caiaque não sai do lugar. Beleza? Beleza. Então vai lá. Vai, Zé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai, Samuel. 8, 9, 10. Quanto aos transtornos mentais, assim, existe muita controvérsia em fechar esses diagnósticos, né? Vamos dizer que o programa Remando para a Vida, já atende os casos de moderado para grave, que são casos que estão nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, né? O Bonitais é da interessante. Você vai sozinho também? É interessante a gente falar da metodologia do programa, porque assim, a gente tem que ter esse DNA de como proceder com a pessoa que está chegando. Não precisa conhecer nada, pode ter medo de água, muitos dos que chegam aqui nunca entraram numa embarcação, e é justamente isso que é o bacana, vamos dizer assim, porque aí você começa a fazer com que esse paciente perca o medo de estar dentro da represa. Eles têm uma coisa assim, muitas pessoas têm essa questão da represa, não sei o que tem no fundo, né? Acha meio perigoso. Então a gente vai quebrando isso, desmistificando um pouco. O remando não é só pegar um caiaque, uma prancha, uma canoa e sair remando. Eles são primeiramente ambientados aqui, mostrado o cenário que eles vão atuar, eles vão entrar na água, eles vão primeiro quebrar esse gelo e conhecer o novo setting de tratamento deles, para depois a gente começar a introduzir a aula propriamente dita, que ela tem um formato, ela tem uma conversa para dizer o que é. Tem pacientes que chegam e acham que o remando é uma roda de conversa na natureza. E é também, porque a gente para em alguns lugares aqui estratégicos e faz uma conversa dentro da água. E as coisas que saem, né, que emergem dessas conversas, às vezes a gente não ouve num consultório, porque eles estão mais soltos, eles estão descontraídos e às vezes as coisas fluem um pouco mais. Eu costumo dizer que eu conheci muitos pacientes remando junto num caiaque duplo, conheci em 1 hora mais do que eu fiquei 2, 3 anos no CAPS com eles, porque era um outro setting. Eu fui investigando, conversando, colhendo informações dessa pessoa nesse cenário. Bate agora. Vai sair tudo.
qual sentido? Vamos falar um pouco da água. O porquê a gente não fazer um grupo de escalada, um grupo de caminhada, um grupo de musculação? Porque foi aquilo que eu falei inicialmente, a água me trazia calma, me trazia paz, né? E foi aí que eu comecei a amplificar isso e socializar. Então, nós temos um manancial muito rico em São Bernardo do Campo, né? Esse braço Rio Grande que a gente está é um braço relativamente limpo, que a gente consegue se banhar, que dá para navegar, que as pessoas acabam pescando. Então, por que não dar um outro olhar para essa água, né? Não só de o pessoal vem aqui, aqui é a caixa d'água de São Paulo, aqui que abastece a minha casa. Sim, por isso que a gente precisa cuidar, por isso que a gente não pode jogar lixo, por isso que a gente precisa evitar, mas amplia a função da água quando você faz dela um meio terapêutico. Quando você faz dela um ambiente, um setting de tratamento, né? Que a gente chama de setting, aquele local onde vai ser feito, né, o tratamento. Não é um consultório, não é uma sala de partilha, é a água, né? Então traz uma outra função para a represa, traz assim um benefício enorme para eles, porque eles se banham, eles acalmam, eles navegam, eles recolhem lixo, começam a valorizar e começam a multiplicar essa valorização. Então você sai do contexto de água como aquilo que sai da minha torneira e entra no contexto terapêutico da água, né? Que é um conceito muito novo, muito atual e que, se você for olhar as questões relacionadas a atividades aquáticas, assim, os benefícios que elas trazem, é uma coisa assim assustadora. E aqui eles têm todo esse acesso, né? Então é a água com um outro viés. Porque eu sei que melhorava a socialização, melhorava essa questão da autoestima, melhorava o acesso aos equipamentos públicos. Muitos voltam no parque para poder passear de final de semana, fazem a sua carteirinha. Então se amplia. Mas a questão fisiológica era uma coisa que me intrigava, né? Então eu fui sabendo que toda essa mecânica de bem-estar com a água, remar num dia de sol como hoje, vivenciar esse esporte como uma atividade aeróbica, ela trazia um mecanismo cerebral muito próximo, principalmente, ao do uso de substância psicoativa. Ela traz um bem-estar, ela consegue atingir regiões do cérebro muito similares da mecânica cerebral com o uso de substâncias psicoativas. Lógico, não na mesma proporção, com algumas vias diferentes, mas fisiologicamente contextualizando, se você pegar uma imagem cerebral, existe um caminho muito parecido. E isso foi me deixando intrigado, porque eu falei, poxa, se eu posso dar um prazer com algo positivo e gerar o que eles mais querem, que é o prazer, né? E começar a diminuir para chegar num ponto dessas pessoas conseguirem até cessar, se possível, o uso, seria ótimo. Então eu percebi que isso era interessante e comecei a notar que eles diminuíam o uso de medicamentos também durante o remando. Então isso para mim foi um dado também muito interessante. Desde 2018, eu acho. E é bom, é gratificante, porque alivia as tensões e tal. Sai um pouco lá, né, da zona urbana. Vem pra cá, já tem essa paisagem toda, a água, tudo. É uma terapia mesmo. Todo mundo que eu falo assim lá de fora, que não vem, que eu mostro vídeo, foto, fala, nossa, uma vontade de ir aí e tal. Você é privilegiado em poder
participar. E é muito bom vocês virem aqui, ver a gente se sente mais motivado, porque vocês vieram conhecer, né? Então, pelo menos eu vejo que a gente tem algum valor, né? Tá sendo legal, porque vocês vêm despertar curiosidade, porque imagina aí, São Bernardo é imenso, vocês poderiam ir em outro lugar e não estar aqui hoje, mas vocês escolheram estar aqui por algum motivo. Ô Daniel, qual que é o recado? O quê? 6 anos e 8 meses sem beber. Não, pra não jogar lixo na água. É pra não jogar lixo na água. Não caia na água, hein? Não caia na água, não joga na água. Todas essas datas que envolvem água, represa Billings, nosso manancial aqui, meio ambiente, são assim temas para que você possa ampliar o trabalho que é feito aqui com os grupos, né? Poder orientar, poder comemorar e poder dizer para essas pessoas o quanto elas podem valorizar o trabalho na água, o que a represa oferece para eles no dia a dia. E então isso faz com que eles se sintam parte desse manancial, e isso é muito interessante, porque eles precisam dessa represa. Eu sinto assim que eles necessitam, quando eles chegam aqui, eles estão com fome de entrar na água para remar ou para nadar, e aí você começa a dizer, olha, ela está fazendo quase 100 anos, a gente precisa cuidar, a gente precisa não jogar lixo, a gente precisa expandir as coisas boas nessas águas, e a gente precisa ter muito cuidado, porque é o que sobrou, né? O Braço Rio Grande aqui é o que a gente tem, e a gente precisa continuar tendo acesso a se banhar, a remar, a fazer todas as atividades na represa. Acabou a água, acabou tudo. É vida, né? Particularmente a Billings aqui, que é o nosso local de trabalho, ela muda a vida das pessoas. Alguns pacientes acabaram vindo morar no Parque Estoril em razão de estar no remando e querer morar próximo da represa e ter um caiaque para navegar. E pessoas que assim se tornaram assíduas aqui, arrumaram trabalho aqui próximo, inclusive aqui dentro do parque. E então essas mudanças, afetar dessa maneira positivamente a vida de uma pessoa, eu acho que posso afirmar para ti que a represa, a água como um dispositivo terapêutico, além da potência, ela pode mudar e afetar rapidamente a vida de uma pessoa. Me sinto assim com a missão cumprida, porque quantas pessoas não adquiriram uma embarcação, quantas pessoas não voltam aqui para se banhar, ou para remar, ou para curtir, trazem a família, quantas pessoas não conheceram esse local através do remando, né? E então a missão está cumprida, acho que foi muito bom, e é isso, é só comemorar, né? E cuidar.